Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e neste vídeo eu quero estar mostrando para você aquilo que já funcionou com todas as pessoas que já entenderam e andaram por esse caminho. É mais ou menos quando você encontra uma chave. Qualquer pessoa em que tenha a chave certa, obviamente ele abrirá a porta. É igual esse propósito que nós estamos chamando dos 7 segredos de Deus. Por que os 7 segredos de Deus? Obviamente porque todas as pessoas do universo, elas desejam ser bem-sucedidas em sua vida, elas desejam ter prosperidade, ter saúde, e Deus, ele é o Criador. Então, mesmo todas as pessoas do mundo querendo, são poucas que conseguem. Por quê? Porque Deus escolhe quem vai vencer, quem vai perder? É claro que não. É porque não conhecem estes segredos que eu estou revelando para você. Então, qualquer pessoa das 8 bilhões de pessoas da Terra que pararem para compreender esse assunto e se aplicar nesse assunto, obviamente alcançará aquilo que se propõe. Você deve pensar que esse Deus tão perfeito, que criou o universo tão organizado, cada coisa no seu devido lugar, e nos criou, a excelência da sua criação, a semelhança de si mesmo, e nos deu essa capacidade de raciocinar, essa capacidade que só nós temos. Isso é um presente de Deus. A nenhum outro Deus deu esse bem maior de pensar, de raciocinar. Então, obviamente, a partir dessa ferramenta que nós chamamos de pensamento, imaginação, raciocínio, tem colocado os meios, os caminhos para que nós pudéssemos, de uma maneira consciente, alcançar aquilo que nós nos propomos alcançar. Então, quando se entra por esse caminho, o resultado disto é a criação. Deus, ele é o Criador. Então, todas as coisas são criadas assim. Então, vamos lá, para que nós podemos organizar essas ferramentas e você entender que você tem essas ferramentas, esses recursos e aprender a colocar em prática. Então, você deve pensar o seguinte: aquela palavra haja, o haja de Deus, que foi falado lá no princípio, onde Deus criou todas as coisas, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou seja, o Criador. Quando ele disse haja, todas as coisas que hoje existe foi a partir do haja de Deus. Então a natureza daquela palavra, ou você pode chamar daquele espírito, a energia viva que criou, que dela saiu todas as coisas, é este o presente que Deus lhe deu, é nossos pensamentos ou nossas imaginação associado a nossas palavras. Não são poucas as pessoas que ignoram que os nossos pensamentos, as nossas palavras correspondem ao espírito da criação, a energia viva. João, na sua carta, ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas pela palavra. E sem a palavra, nada do que se fez se faria. E a palavra é a luz dos homens, porque a vida está na palavra. Então, se entende que todas as coisas, incluindo a mim e a você, inclusive a ciência afirma, que os nossos corpos nada mais são do que energia condensada. Então, se você pensar, se o nosso corpo veio dessa energia, dessa substância, dessa essência, assim todas as demais coisas que você precise ou precisar, obviamente virá dessa maneira. Aí se entende por quê que a palavra, que lá no começo Deus diz: façamos o homem conforme a nossa semelhança, e o que João estava procurando falar, que todos que ouviram e creram se tornaram filho de Deus, e que essa maneira de se criar, que se chegam a Deus, todos que entraram se tornam filhos de Deus, e essa maneira é a luz dos homens. Então, primeira ferramenta, o primeiro entendimento, a primeira chave ou o primeiro segredo você tem que reconhecer que teus pensamentos não é qualquer coisa, ela é a energia da criação, é aquilo que você foca, que você gera. Se você for olhar todas as coisas, seja elas boas ou seja elas ruins, que estão em sua vida e na vida de todos os seres humanos, da Terra,
A maneira que essas pessoas criaram, que mantém até hoje, é através dos pensamentos. Uma pessoa desavisada, ela não entende isso, ela vai pensar na falta, ela vai pensar na escassez, ela vai pensar na enfermidade, ela vai pensar naquilo que ela não quer, e aquilo vai acontecer na sua vida porque você foi o gerador daquelas coisas. E muitas vezes a pessoa vai culpar a Deus, vai culpar o vizinho, vai culpar até o diabo, vai culpar os políticos, vai culpar a natureza, vai culpar todos, mas na verdade quem gerou, quem criou foi a própria pessoa, porque é nisso que nós somos a semelhança de Deus. Nós somos os criadores ou os criadores da nossa realidade. Então você precisa se convencer disso e aprender a usar de uma forma inteligente essa ferramenta maravilhosa que nós chamamos de pensamento ou imaginação associado à palavra. O que o homem pensa é aquilo que o homem fala. E o que o homem pensa e fala, obviamente naquilo ele se tornará, ele se fundirá com aquilo que ele pensa. O homem é a soma dos seus pensamentos e das suas ações. Então, o primeiro segredo, a primeira chave, ou o primeiro segredo do seminário é essa. Então, nós temos ensinado as pessoas para que as pessoas possam, de uma forma inteligente, assumir a posição da sua vida, o governo da sua vida e alcançar os seus ideais. Então, muito bem, você entende que seus pensamentos, suas imaginações, associadas à sua fala, obviamente você tem que liberar a palavra, que foi dessa forma que Deus, lá no princípio. Segunda ferramenta, a segunda arma que você deve usar. Você deve entender que teus pensamentos, que é a energia, é ela que acessa a grande substância que a ciência recentemente descobriu, que todo o universo está preenchido por essa substância viva, por essa energia viva, e o apóstolo Paulo já tinha falado lá em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já nos enriqueceu com todas as sortes de bênção, e essas bênçãos estão nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro já tinha também falado, porque Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida. E Pedro ainda acrescentou um detalhe, porque pela promessa Deus nos deu a natureza divina. Então, os teus pensamentos, que são a parte invisível, que é verdadeiramente você tem que entender que você não é o corpo com o espírito dentro de você. Não, senhor. Você é o espírito com o corpo físico que serve para você se locomover. Então você entendeu isso? Você vai lá no grande depósito, a fonte de todas as provisões, com o teu pensamento, a partir da promessa que você acabara de ouvir, que também está em forma de energia ou de DNA, sua essência, não é? É um código que está lá, é a identidade daquele bem, daquele acontecimento, daquele sonho, daquele ideal que você quer, está lá em forma de código, digamos assim. Teus pensamentos vai lá, cria aquela imagem, e agora você traz aquela imagem para dentro de você, que é a visualização. Seus pensamentos vai visualizar um alvo, uma meta, e vai criar uma imagem. Aquela imagem que estava lá nas regiões celestiais, fora de você, corresponde ao DNA de Deus, aquilo que Pedro disse, que Deus pelo seu divino poder já nos deu todas as coisas a respeito à vida, pelas promessas. Então foi lá, criou uma imagem. Agora essa imagem criada você deve trazer para o seu coração, que é aqui que acontece o maior milagre que a ciência não entendeu até agora, mas a palavra de Deus revela. E quando você pega aquela imagem, você traz para o seu homem interior, você visualizou, você trouxe, agora aquela imagem já não está mais nas regiões celestiais, agora ela está aqui dentro de você, que corresponde à mesma coisa de uma semente no solo, corresponde à mesma coisa de um embrião, digamos assim, no útero de uma senhora. Então vai nascer, você pode ter certeza que vai nascer, do mesmo jeito que se colocar a semente nasce, do mesmo jeito que uma vez que a senhora está grávida, ela vai nascer. Aquele bem, aquele sonho, aquele ideal vai nascer. É que tua mente não entenda esse processo, mas não precisa entender. Você não precisa entender. Até hoje eu não entendo como é que a gente consegue tirar uma foto, imediatamente mandar para o outro lado do mundo, mandar um áudio no WhatsApp. A minha mente, talvez não sei você, mas a minha mente não compreende como se dá esse processo. Mas não precisa. Não é? A gente faz porque a gente acredita que funciona
e funciona mesmo. Então não é diferente. Você foi lá, você trouxe aquela imagem para dentro de você, agora aquela imagem ali está no lugar do mistério de Deus. Ali é onde tem o encontro do humano com a fonte da criação. É onde Deus se encontra com você, é onde Deus se personaliza através de você como indivíduo. Então ali você se torna pai daquela bênção. Então você foi lá, você visualizou, você pensou, você teve um propósito, um ideal, você visualizou aquele ideal, você trouxe para o seu coração. Agora, aquilo que você pensa, aquilo que você visualizou, que está no seu coração, naturalmente vai produzir um sentimento em você. Esse sentimento corresponde o alcançar, ou a temperatura, ou a energia, que vai, se fosse da semente, é aquela energia que faz a semente crescer, faz ela arrebentar no solo. No caso de um feto, é o que faz os órgãos crescerem dentro do útero. Ali é a vida de Deus. Então, quando você pensa, traz um propósito pensado, se torna uma imagem dentro de você, você vai sentir uma alegria. A alegria do Senhor é nossa força, é esse sentimento. Esse sentimento vai produzir em você uma vibração. E essa vibração aqui, que está entrando em contato com a substância do bem, do propósito que você quer, e ali há uma fecundação do macho com a fêmea. Como todo processo biologicamente passa. Então, o que você pensa e traz para o seu coração, que está dentro de você, naturalmente faz o seu corpo sentir um sentimento. E esse sentimento é aonde vai estar, digamos assim, vai estar fazendo a fecundação, agora a semente já está no solo, naquele processo de crescimento, agora a criança está no útero em processo de desenvolvimento, é só você permanecer mantendo, zelando, nutrindo todos os dias, porque é um processo natural, vai acontecer. Os meios como vai chegar aquele bem, nós não devemos se preocupar com isso, mas que vai acontecer, acontece. Aí aqui que eu sempre faço a ressalva, porque o processo de gerar as coisas boas e o processo de gerar as coisas ruins é o mesmo, apenas o DNA ou a semente ou a energia são diferentes. É Deus e o diabo, a vida e a morte, Jesus e o ladrão, a noite e o dia. Se a alegria do Senhor é a nossa força, quando uma pessoa se preocupa excessivamente, ela alcança um nível de preocupação que gera também uma vibração no seu corpo. Então, neste caso, a escassez, as doenças que ela tem medo, tudo aquilo que ela teme, que gera dentro dela o sentimento, que produz uma reação do seu corpo, também se gera aquilo que não se quer. Então, todas as coisas que hoje existem passaram por esse processo, porque aqui embaixo na terra é o mundo, o reino dos humanos, porque o céu pertence ao Pai, a Deus, e a terra ele entregou aos filhos dos homens. É o que está escrito em Salmo 115, o verso 6. Então, primeira ferramenta ou primeiro segredo, pensamento. Segundo, visualizações, você visualizar um foco, um alvo, um objetivo, um sonho. Segundo, você vai passar pelo processo natural das duas primeiras, que é a vibração. Então você pode cooperar, evitar você sentir sensações negativas, preocupações que geram esses sentimentos negativos. Você pode cooperar com isso. O quarto segredo, obviamente, é a lei da atração. Quando você pensa, traz a imagem e sente, você está atraindo. É nesse processo que você tem que cooperar. Assim como a senhora, ao saber que está grávida, ela deve cooperar para que não ocorra nada de anormal. Assim você tem que fazer. Assim como se planta e sabe que a terra está cheia da semente, tem que zelar daquela terra, tem que proteger de certa forma aquela terra de ervas daninhas, porque aquela terra está plantada com a boa semente. É nesse intervalo que às vezes acontece, que Jesus falou sobre isso, tanto lá na parábola dos semeadores, quando ele disse que
as sementes que caem na beira do caminho, fica fácil dos pássaros comerem, e algumas delas caíram sobre o solo rochoso, que nasceu, mas não se aprofundou, e algumas delas caíram no meio de espinheiro e foi sufocada. Na parábola da vinha, Jesus, quando os discípulos perguntaram: Senhor, nós sabemos que a boa semente, quem plantou foi o pai de família, foi o rei. Mas quem plantou a semente ruim, a semente do mal? Só olha, foi o inimigo do rei, foi o inimigo do pai de família. Ele dormiu, descuidou, e o inimigo foi lá na calada da noite e plantou. Então você tem que ter essa consciência, tá? Porque você tem que preservar o que está dentro de você. Na prática significa: evite ouvir má notícia, conversar com pessoas que te desanimam, que falam má notícia, e o contrário disso, invista em ouvir mais e mais palavra que te motiva, pessoas que alcançaram aquilo que você quer, até que aquilo venha servir de combustível para você. Você lembra? Você está grávido de um sonho, você está grávido de um ideal. Então o teu corpo e a tua mente vai estar unificado em um só propósito. Os dois são importantes. Os dois é o macho e a fêmea. O nosso subconsciente corresponde à fêmea. A nossa mente consciente, ela corresponde ao macho. Então, todos os estudiosos da mente, todos os estudiosos que entendam que são tementes a Deus ou não, mas eles chegam ao mesmo ponto, que o nosso subconsciente, que corresponde a 95%, corresponde à fêmea, ao útero, e a nossa mente, que corresponde 5%, corresponde ao macho. Por isso você precisa cooperar, se esforçar para aquele sonho que você planejou na sua mente consciente alcance o mais profundo de você. Jesus chamou essa parte do homem interior, também do coração. A ciência chama do homem, a ciência chama do subconsciente. Consciente, subconsciente. Consciente é a nossa mente racional, aonde ela é seletiva, e então por isso que ela deve processar para não permitir que venha algo da natureza danosa, da natureza que não seja da vida, para o subconsciente, porque o que vem para o subconsciente é o que nasce, assim como a terra. A terra, ela nasce o que planta. Você nunca viu plantar um milho e nascer abóbora? Nunca viu. Se nasce é porque a semente está no seu interior. Então, essa é a vibração é a quarta lei que você deve entender. Você deve entender isso aí. E a quinta lei? A quinta lei são suas decisões. Nós somos a soma do que pensamos, e o resultado final, o produto final, no que diz respeito unicamente às nossas decisões, obviamente é a nossa escolha de decisões. Você tem o livre-arbítrio, você pode pensar no que você quiser, agir do jeito que você quiser, você pode ir para a direita, para a esquerda, você pode sentar, pode ficar em pé, você pode fazer o que você quiser, você tem o livre-arbítrio, muito bem. Mas uma vez que você pensou, está no seu coração e agiu, aí o teu livre-arbítrio já não altera mais em nada, porque é consequência natural. É a lei da causa dos resultados, causa e resultado. O que nós pensamos e o que nós agimos, naturalmente já tem um resultado predeterminado por essas leis. Essas são as leis que regem o universo. Elas são perfeitas. Então, não pense que você pode fazer o que quiser e mesmo assim as consequências é a que você espera. Não é não. Então, pensamos, visualizamos, sentimos, vibramos, tomamos decisões de comum acordo, e agora nós precisamos essas ferramentas, esse segredo, vai estar sendo definido pelo eu sou. Porque não acontece em nossas vidas apenas aquilo que nós desejamos, mas sim aquilo que é compatível com as nossas crenças, com a nossa fé. As nossas crenças são elas que definem o resultado final. Todas as vezes que nós queremos prosperidade, mas o nosso eu
mas o nosso eu sou, o nosso homem interior, o que está de fato nela, nossas crenças, é que a prosperidade não é uma coisa boa, é que a prosperidade, eu posso perder a salvação por causa da prosperidade. Alguns chegam a pensar assim, não, ser pobre, ser escasso é um destino, é Deus que escolhe. Então são todas essas crenças que você deve remover para aquilo que você pensou, aquilo que você visualizou, encontre compatibilidade dentro do seu verdadeiro ser, que é o eu sou. Porque já está dentro de você, mas precisa ser compatível. Porque seres de espécies diferentes, eles não se reproduzirão. Essa é a lei da vida. E aí engloba a lei da atração, a lei da física, todas as leis que regem o universo juntas, chegam a esse mesmo ponto. Semelhante atrai semelhante. E se as nossas crenças, elas não estão de comum acordo com a prosperidade, nós temos dúvida, não temos certeza que é da vontade de Deus, temos medo no lugar da dúvida. Então, enquanto nós não se convencermos que é da vontade de Deus, essas bênçãos não acontecem. Entende? Então, e qual é o 7 segredo? Ora, nós falamos lá no começo. Se Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, então é inútil nós que somos tementes a Deus, ao orarmos a Deus, pedir assim, Pai, me abençoe, me dê prosperidade, me dê saúde, me dê uma casa, me dê um bom emprego, me dê um bom casamento, ou me dê qualquer coisa, porque isso é o contrário da fé. Isso é uma esnobação do que está na palavra. Por quê? Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Ele não vai abençoar. Aí você pode perguntar assim, mas como explicar se eu não tenho? Exatamente por isso nós estamos aqui ensinando. Que o que você precisa não é pedir, é entrar em sintonia, é acessar. E isso acontece pelo processo que nós estamos falando. Você pensa, você visualiza, você traz o retrato, a imagem do que você pretende para o seu coração, zele porque você vai vibrar. Então agora você tem que preparar o cenário do teu eu sou para ser de comum acordo e naturalmente, as bênçãos que estavam em forma de DNA, em forma de código, digamos assim, ou em forma de essência, vai haver uma fecundação do teu eu sou, da sua verdadeira identidade, porque a ciência, ela fala assim, todo esse universo que a gente achava que estava vazio, está preenchido pela substância amorfa, pelo éter, ou pelo cosmos, que é Deus, aquele Deus que Jesus disse, lá em João 4:24, Deus é espírito ou energia. Então todo o espaço está preenchendo. Então a ciência diz que nós estamos, independente de nós vivermos nos extremos do mundo, estamos interligados por essa substância que nos faz um. Sim, até eu concordo com isso. Só que isso não é o tudo. Por quê? Porque a partir do momento que cada um de nós temos uma identidade única, o livre-arbítrio, uma personalização única, que nós nos tornamos responsável, individual, então essa grande substância que é Deus, Espírito da vida, ela vai se personalizar dentre os 8 bilhões de pessoas da Terra, e a parte tocando a mim é quando as minhas crenças me definem quem eu sou, a soma do que eu creio, a soma do que eu penso, a soma do que eu quero, da minha conduta, da minha índole, é a soma do que eu sou. Eu sou único, você também é um. Então, quando isso acontece, aquela bênção, ela vai se personalizar
compatível com o eu sou personalizado que eu sou e que você também é. Então aqui que faz a diferença, mesmo a pessoa entrando pelos mesmos processos anteriores, pensou, visualizou, sentiu, atraiu, mas o resultado final vai definir qual é o tamanho do teu depósito de fé, o tamanho do teu, digamos assim, do teu merecimento a partir da tua fé e do teu eu sou. Então o resultado final é isso. Então por isso que quanto mais você se esvaziar de você mesmo para se preencher, mais a vasilha está vazia, digamos assim, para caber mais dos recursos do céu, para caber mais da substância, para caber mais das bênçãos. Na medida que você aumenta a tua fé, amplia a tua fé, vai aumentar o resultado, ou o tamanho, ou no tamanho das bênçãos. Então, neste ponto, nós somos individuais. Porque nós somos indivíduos que iremos dar conta de nós mesmos. Nós iremos prestar conta de nós mesmos. Cada um de nós somos assim. Então, este é o segredo de Deus. Qualquer pessoa, dentre as 8 bilhões de pessoas, são criadores do seu resultado. Tá? Então, por que as pessoas não têm o que elas querem? Porque é só olhar para as pessoas. Elas não têm ideais, pelo menos a maioria. Elas usam seu pensamento aleatório. E muitos deles focam o que está vibrando, o que está com mais intensidade é no negativo, é na escassez, é no medo da falta, é no medo de acidente, é no medo de enfermidade, é no medo. Outros, elas semeiam só contenda, elas semeiam má notícia. Então aquilo que o homem semeia, aquilo o homem colhe. E os seus pensamentos estão todos contaminados, estão todos produzindo ervas daninhas. Mas qualquer ser humano que entender essas ferramentas e intensificar, porque veja só, nós passamos às vezes 20, 30, 40 ou mais anos sem entender essas verdades. E aí todas as nossas células, todas as nossas configurações está acostumado, habituado ou envolvido em um determinado estilo de vida, em uma determinada realidade. Aí de repente nós ouvimos uma palavra que nos nasce uma esperança. Então a gente não podemos ser inocentes de achar que assim do nada aquela bênção vai acontecer. Não, por quê? Porque todo o nosso ser, as nossas configurações, nosso DNA está preenchido pelo DNA daquela realidade que nós estamos querendo deixar para trás. Então nossas configurações, nossa mente está adaptada àquilo dali. É mais ou menos quando você tem um computador. Na verdade, nós somos semelhantes ao computador. Um computador, por si só, ele não faz nada. É necessário que você coloque programa nele. Agora, os programas devem estarem configurados. Quantas vezes eu bato cabeça para fazer vídeo aqui. Geralmente, quando a gente formata o computador, que coloca programa novo, os programas não é compatível com os demais programas que estão no computador, começa a dar problema. Quantas vezes já aconteceu de eu passar o dia inteiro e não conseguir fazer o único vídeo que às vezes eu passo, meia hora para fazer. Já aconteceu de eu passar o dia inteiro, zango, me estresso e não consigo fazer. Por quê? Porque as configurações estão descompatíveis porque o computador agora ele foi configurado, porque o computador ele foi resetado, as configurações antigas, e agora o programa novo está em outra configuração. Assim é conosco. Então leva um certo tempo. Então na medida que você é esforçado, você busca mais, obviamente, vai acelerando o tempo. Então, meus amigos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E se você mora nas proximidades da cidade de Açailândia, no Maranhão, nós temos seminário 7 Segredos de Deus, às sexta-feira e aos sábados, ceifeira, mais para o seminário, às 7 horas da noite. Nós estamos localizados no bairro Jardim Leolá, ali quem vem de Açailândia de destino a Itinga. Você passa em frente ao bairro, na entrada que dá acesso à igreja, tem um comércio chamado Furo da Macaca, você nos encontra lá. Mas nós temos reuniões terça-feira,
quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Qualquer um desses dias você vai ser alimentado para alcançar os seus propósitos. Então é isso aí, fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.